João Maria Batista Vianney nasceu no dia 8 de maio de 1786, no vilarejo de Dardilly, ao norte da cidade de Lyon, na França. Filho de Mateus e Maria, foi o quarto de 7 irmãos. Desde a infância, manifestou seu espírito de piedade, gostava da oração e de ir à igreja. Vivia dizendo que queria ser padre. Teve que trabalhar duro no campo até a juventude para ajudar a sustentar a família. Somente quando ele estava na adolescência é que foi aberta uma escola em sua aldeia e ele pôde então ser alfabetizado e aprender a língua francesa, pois falava apenas o dialeto local. Mesmo assim, estudou durante 2 anos. Quando jovem, João Maria Vianney manifestou seu desejo de se tornar padre. Encontrou grande oposição por parte de seu pai. Somente com a ajuda do pároco que atendia sua aldeia é que ele conseguiu. Já tinha 20 anos quando ingressou no seminário de Écouis. No seminário, o jovem João Maria Vianney encontrou muitas dificuldades, ainda por causa da sua pouquíssima instrução. Os superiores e professores do seminário consideravam-no um camponês chucro e sem inteligência suficiente para conseguir completar os estudos. Por outro lado, Vianney era um belo exemplo de caridade, obediência, de oração e fé. João Maria Vianney só chegou até o fim de seus estudos por causa de seu exemplo de caridade e santidade dentro do seminário, pois faltava-lhe os dotes da inteligência e do raciocínio lógico para a filosofia e teologia. Não lhe faltava, porém, a sabedoria que vem do céu. Por isso, ao despeito de sua deficiência, ele foi ordenado padre em 1815. Recebeu, porém, um impedimento grave. Não poderia exercer o sacramento da confissão. Seus superiores julgavam que ele não teria capacidade de orientar e dirigir a vida espiritual dos fiéis. Mal sabiam eles que estavam diante de um dos maiores confessores de toda a história da Igreja. Padre João Maria Vianney permaneceu ainda 3 anos no seminário de Écouis. Agora, porém, estava sob a direção de um abade chamado Mallet. Este percebeu que Padre Vianney era um homem de oração profunda, especial, portador de carismas e de santidade. Por isso, depois de 3 anos, convivendo com o abade Mallet, este conseguiu a liberação necessária para que Padre João Maria Vianney pudesse exercer seu ministério sacerdotal plenamente, inclusive como confessor. Tão logo conseguiu sua liberação, Padre João Maria Vianney foi designado vigário do vilarejo de Arçu-Formont, mais conhecido como Ars. Todos os padres se esquivavam desta paróquia por vários motivos. Primeiro, porque ela possuía apenas 230 habitantes. Segundo, porque todos ali eram assumidamente não praticantes e famosos por sua violência. Ars era um vilarejo onde as tabernas viviam abarrotadas e a igreja estava sempre vazia. Brigas, roubos, rixas antigas e até assassinatos eram comuns por ali. Padre João Maria Vianney, porém, aceitou a missão na obediência e foi para lá. Por isso, passou a ser chamado de o cura d'Ars, expressão que significa cura de Ars. A palavra cura, no português arcaico, significa padre ou vigário. Portanto, cura d'Ars significa vigário de Ars. Padre João Maria Vianney chegou em Ars em 1818. Estava só numa pequena carroça que levava apenas alguns pertences e livros. Sem saber o caminho exato, viu um menino pastor e pediu ajuda. O menino levou-o até a entrada de Ars. Então Padre João lhe agradeceu, dizendo: Tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, na entrada da cidade, foi construído um monumento que lembra este belo encontro. 13 anos após a chegada de Padre João Maria Vianney, a situação em Ars era completamente outra. A igreja estava sempre cheia e as tabernas vazias. A violência cessara, as rixas acabaram, a bebedeira e a consequente violência se tornaram coisa do passado. A postura de homem de oração, caridoso, profeta e também severo, quando era preciso, transformaram a triste realidade de Ars. O vilarejo, então, começou a ficar famoso
por causa do Padre Santo que vivia ali. O povo começou a perceber que confessar-se com o cura d'Ars, além do sacramento da confissão, que por si só é uma graça infinita, era também um momento de discernimento de vida, de orientação, de verdadeira transformação. As orientações dadas pelo Padre João nas confissões eram verdadeiras dádivas vindas do céu para curar os corações feridos, estabelecer a esperança, o amor e a confiança em Deus. Aquele que tinha sido impedido de administrar o sacramento da confissão tornara-se o maior confessor da história. Diariamente, filas enormes se formavam diante do confessionário da igreja e o Padre João passava horas a fio atendendo a todos, muitas vezes sem comer. Por muitas e muitas vezes passou dias inteiros sentado no confessionário, atendendo os corações aflitos em busca de orientação e libertação, e todos saíam transformados daquele confessionário. A fama dos dons e da santidade do cura d'Ars se espalhou pela Europa. Por isso, muitos viajavam de longe para Ars a fim de ver o cura e confessarem-se com ele. Para isso, estavam dispostos a esperarem horas ou dias inteiros. Assim, o pequeno vilarejo de Ars tornou-se um grande centro de peregrinações. Com isso, o vilarejo, que não tinha possibilidades de atender tanta gente, teve que ir se transformando para atender à demanda da nova realidade. Os antigos donos de taberna passaram a ganhar a vida transformando suas tabernas em hospedarias e depois em hospitais. E Ars se tornou numa cidade por causa de Padre João Maria Vianney. Padre João Maria Vianney fazia suas próprias refeições e os serviços domésticos, vivia em oração, alimentava-se pouco, dormia apenas 3 horas por dia para dar conta de toda a atividade que tinha como vigário. Dedicava tempo para socorrer os pobres em suas necessidades, fazendo todo o possível para eles. Quando recebeu herança por parte de seu pai, gastou tudo com os pobres. As almas aflitas encontravam em suas orientações o norte, a esperança e o consolo. Sem descansar um dia sequer, Santo Cura d'Ars faleceu serenamente, consumido pelo cansaço. Era o dia 4 de agosto de 1859 e ele tinha 73 anos. Mesmo em vida, era tido como santo por todos. Após sua morte, passou a ser venerado por todos e seu túmulo virou centro de peregrinação. Por causa dos trâmites relativos à sua beatificação, seu corpo teve que ser exumado. Para surpresa geral, foi encontrado incorrupto e hoje pode ser visto na igreja de Ars, que hoje é o famoso centro de peregrinação na Europa. São João Maria Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e no dia de sua festa passou a ser celebrado o Dia do Padre. São João Maria Vianney, rogai por nós.